podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. A gravidez está a chegar ao fim, a mala da maternidade está pronta e agora é só esperar os sinais de que o parto vai começar. Depois, logo se pensa no que vai acontecer. Olá, eu sou a Graça Rosendo. Bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. Bebê caminho. Bom, eu acho que não é bem verdade o que eu acabei de dizer. A mala para a maternidade está pronta, claro que sim, mas ao lado dela já estará tudo aquilo que o bebê vai precisar no primeiro mês de vida, com toda a certeza, naquele armarinho especial que se comprou de novo. Pais de primeira viagem, especialmente estes, cumprem rigorosamente as listagens que passam de mãos em mãos entre família e amigos com o número de peças de roupa necessárias para o bebê, os equipamentos essenciais ao dia-a-dia da nova família e os muitos gadgets que auxiliam os primeiros tempos de vida do bebê e dos seus pais. Mas fica sempre aquela sensação estranha. Será que vamos ter tudo o que ele precisa? Será que vamos saber fazer tudo? Imagino que os futuros pais partilham consigo muitas vezes esta dúvida, doutora Alexandra. O que é que lhes responde habitualmente? Sim, é sempre um bocadinho complicado desmistificar isso, porque às vezes aquilo que compram não é imprescindível e é perfeitamente desnecessário. E a principal indicação é o ideal seria mesmo fazer uma consulta de aconselhamento pré-natal. Nós já vamos a esses para detalhes. tirarem essas dúvidas todas, mas é manter simples, não há necessidade de complicar muito. Os bebês, os recém-nascidos precisam de muito pouco material adicional além do carinho e do amor e das roupas que os pais prepararam tão bem para a mala. Tudo o resto acabam por ser provavelmente despesas extras que não haverá necessidade, exceto em alguns casos particulares, que depois na altura da alta serão acompanhados. Muito bem. Bom, e isso normalmente tranquiliza-os? Na altura da alta? Aquilo que lhes diz quando eles fazem essa pergunta e lhes responde assim: o mínimo e amor e carinho. O mínimo, sim. Tranquiliza-os? A maior parte das vezes os pais não têm por esse hábito. Nós não somos uma cultura em que os pais procuram a consulta pré-natal, infelizmente, contrariamente a muitos outros países que já faz parte do PEC. Eles têm os aconselhamentos e as mães têm as aulas de preparação para o parto, mas poucas das vezes recorrem a uma consulta de um pediatra ou de um neonatologista para fazer a consulta pré-natal. O que, na minha opinião, seria muito importante, porque já iriam com outra tranquilidade e com outra segurança para depois, na altura do parto e da maternidade, que essas dúvidas que irão surgir depois, nos primeiros dias, já foram um bocadinho respondidas e resolvidas. Muito bem, já me vai explicar isso tudo? Eu ainda não a apresentei, já estamos aqui quase a meio do nosso episódio. Bom, eu preciso, como é óbvio, de a apresentar. A nossa convidada de hoje chama-se Alexandra Pinto, é especialista em pediatria e neonatologia aqui no Hospital da Luz Guimarães. Bem-vinda. Muito obrigada. Agora sim, finalmente posso agradecer-lhe ter aceitado o nosso convite para este episódio do Bebê a Caminho, que é o podcast do Hospital da Luz sobre gravidez e parto, como já sabem. Sugeriu-nos hoje falar precisamente destes primeiros dias da vida do bebê. Já percebemos que muito, muito importante para que as dúvidas sejam o melhor possível esclarecidas é esta consulta pré-natal. É assim que se chama? Sim, então, sim. Agora diga-me lá, quando é que isto deve acontecer exatamente? Isto deve acontecer quando os pais sentirem essa necessidade, mas idealmente antes do bebê nascer, um mês antes, algumas semanas, para depois eles próprios poderem preparar e já mesmo a mala da maternidade e tudo aquilo que eles vão comprar ser um bocadinho dirigido e melhor orientado. Mas a tendência não será para uma consulta pré-natal, já para a escolha do pediatra que deve ser... Sim, isso acaba por ser e claro deve ser que o pediatra da criança. O pediatra da criança, claro que se gera logo ali uma maior ligação e uma maior à vontade, idealmente para ser o pediatra que depois irá futuramente fazer o seguimento desse recém-nascido. Ou pode fazer sentido que esta consulta pré-natal com um pediatra com esta vertente mais neonatologia seja até um momento para aconselhar um seguimento pediátrico noutro contexto? Não faço ideia o que é que pode fazer sentido neste momento. Certo. Eu acho que é importante, além de criar um maior à vontade e uma maior empatia e um maior vínculo já com este casal e com esta futura família, que é muito importante. Para mim, mais que isso, é realmente
os pais serem bem orientados e bem informados, porque aquilo que se vê agora é uma desinformação, porque os pais vão beber e vão buscar a sua... Apesar de toda a informação disponível, há algo, muita desinformação, porque cada um vai ter a sua opinião. É importante nós buscarmos as nossas fontes, a profissionais que trabalham nisso e que fazem disso e que são formatados um bocadinho está para aqui isso. Hoje para isso. A informação, portanto, que vai dar é a mais credível, penso que é o mais importante. E depois começarmos logo com alguns aconselhamentos, mesmo na questão do quarto onde esse bebê vai estar, de questões do berço, de proteção, de síndromes de morte súbitas, da posição do bebê. Aconselhamentos depois da parte mais da alimentação. Vai ser caso a caso. Há mães que pretendem amamentar, outras que não, por opção, não querem amamentar, portanto, isso será uma opção materna e do casal em última instância e que depois sim será orientado. Mesmo a questão da mala da maternidade, todo o material que é necessário comprar, todos os acessórios que não são necessários, qual o tipo de produtos de higiene. Não há necessidade de comprar esse kit todo, porque os bebês no primeiro mês de vida nem precisam de muitos cuidados para o banho, basta a água e se quiserem uns produtos o mais neutro possível, portanto não há necessidade de toda essa... Portanto, tudo isso pode ser aconselhado nesta primeira consulta? Sim, logo na primeira consulta. Mais ou menos um mês antes do bebê nascer. Para se irem preparando, porque também muito antes não fará grande sentido, porque eles ainda eles ainda estão a idealizar o que será o bebê. Quando há uma ideia mais concreta, nós estamos a falar de uma gravidez que gera o seu decorrer normal, sem grandes intercorrências ou complicações. Não falo de casos de gravidez que podem ser complicadas, algumas patologias, ou que já os pais sabem de antemão que o bebê terá alguma patologia que será feito o diagnóstico pré-natal, e isso sim, a consulta pré-natal é importante para os tranquilizar. Quer acerca da patologia, que pode ser malformações ortopédicas, como pés botos, ou alterações renais, malformações renais, e isso tudo acho que vai tranquilizá-los para o que pode vir, para qual será a orientação de que pode ter aquele recém-nascido. Tudo o resto, gravidezes que decorrem de forma linear e esperamos um recém-nascido saudável, é mesmo só aqueles cuidados gerais de puericultura e tudo aquilo que é necessário para depois ter em casa e para prestar os cuidados ao recém-nascido. Então os pais, a mãe foi à consulta pré-natal, ouviu os seus conselhos, deu à luz, felizmente correu tudo bem e tem alta e agora está com o bebê no primeiro dia da sua nova vida e com o seu novo filho em casa. E agora? E agora tudo muda. Agora está a respirar fundo, a olhar para, enfim, este ser tão pequenino, se calhar cheia de sono, e talvez não ainda com problemas de sono, mas ainda moída, cansada. E o que é que eu faço agora? Sem dúvida. A pensar nisto, naturalmente. Eu acho que o verso da música de Sérgio Godinho, eu acho que define perfeitamente o que é a maternidade. É o primeiro dia do resto da vida, porque tudo muda. O sono nunca mais vai ser aquele sono tranquilo, porque nunca se vai conseguir descansar com a tranquilidade de um ser que está ali e que vai estar para o resto da vida, a depender e que depende daqueles pais. Só para fazer aqui um bocadinho desta... falarmos um bocadinho desta chegada deste ser. Nós não estamos logo no primeiro dia com o nascimento, felizmente agora os partos maioritariamente hospitalares e com uma boa assistência, quer de obstetrícia, quer de equipas de enfermagem também preparadas e de equipas de neonatologia, decorrem bem e logo nos primeiros dias os pais saem com alguma segurança da maternidade. Claro que vão sempre surgir dúvidas, é o normal, mas penso que os primeiros cuidados acabam por ser bastante... Sim, aquelas coisas do índice a pegar, isso tudo já nos dá informação tranquilizadora, é isso? Tranquilizadora. E muitas vezes o índice a pegar vale por si, porque basicamente aquilo traduz-nos mais para nós a informação do que para os pais, ou que para eles reterem, porque para nós profissionais permite-nos perceber como é que foi a transição daquele bebê à adaptação à vida extrauterina. Não é um prognóstico de nada por si só e portanto permite-nos perceber como é que foi feita a assistência, como é que foi feita a transição para o ambiente extrauterino. Um apegar mais baixo a um primeiro minuto por si só não vai trazer um prognóstico pior ou de alguma forma
de alguma forma menos favorável para aquele recém-nascido. E muitas vezes é preciso explicar, porque os pais veem um 6 ou um 5 ou naquele e ficam aflitos e não percebem. Acabam por ser linhas mais orientadoras para nós do que para os pais. De alguma forma, os pais tiverem essa curiosidade, somos nós ali que estamos para explicar, mas sobretudo indica-nos para nós profissionais de saúde, portanto, para obstetras e neonatologistas. Boa dica para a consulta pré-concepcional. Perguntem o que é que significa o índice de apegar, que está naquele livro e que basicamente toda aquela informação que está lá escrita e basicamente interessa-nos mais a nós, mas de alguma forma para os pais, mas é isso que significa. E a maior parte dos partos são assistidos por nós, pediatras, neonatologistas, nos hospitais diferenciados que têm neonatologia, mas qualquer pediatra que vá a um parto e assista a um parto faz uma primeira observação recém-nascido. O que é que nós vemos? Vemos realmente essa transição, não estamos com exames muito elaborados, mas prevemos logo se há alguma malformação major, alguma coisa que nos preocupe ou que exija que aquele recém-nascido tenha um tipo de vigilância especial ou de mais cuidado e que não possa ficar junto da sua mãe. Partos lineares que corram bem, bebês meio adaptados, que é o que acontece na maioritariamente, ficam junto das mães e no berçário. A primeira adaptação é sempre mais complicada, que aquilo é um namoro. Primeiro ali é uma paixão que se vão conhecendo e depois surge o amor um bocadinho mais tarde, mas aquela paixão é um bocadinho. Sim, acho que aquilo é ali um enamoramento, que está ali entre a mãe e o bebê. O que é que tu queres? E agora o que é que eu te faço? E agora é fome, é choro, é cólica. Portanto, é ali um conhecimento. Estão-se os dois a conhecer, sobretudo. Aquilo é uma tríade, muitas das vezes, ou muitas vezes são mãe e filho, mas há ali um envolvimento para perceber o que é que tu queres. E é um conhecimento. E, sobretudo, um filho nunca é igual ao outro? Nunca é. Um primeiro filho pode ser muito tranquilo e o segundo ser uma peste. Um bocadinho mais exigente de atenção ou um bocadinho mais. São todos diferentes. E mesmo entre gêmeos são diferentes, não têm que ser propriamente iguais e comportarem-se de maneira diferente. Mas, sobretudo, na maternidade é um bocado isso. É a mãe conhecer o bebê, perceber o que é um choro de fome, quando é que deve alimentá-lo, o que é uma cólica. Isso é possível fazer-se, aprender-se logo ainda na maternidade? Na maternidade vai começar o conhecimento, mas tentámos transmitir aos pais como é que eles podem começar a perceber alguns sinais indiretos que o bebê não fala e não vai dizer tenho fome ou muda-me a fralda. E são alguns sinais. É a dúvida existencial de todos os recém-pais, que é o que é que ele precisa agora? Ele está a chorar porquê? E os choros são um bocadinho diferentes. E é isso que nós tentamos tranquilizar, porque um choro não quer dizer sempre fome. Muitas das vezes os bebês ou se coçar na mão não quer dizer que tenha fome. Às vezes tem que sucção na nutritividade para estar a chuchar no dedo ou na chupeta porque os acalma. E basicamente o que nós pretendemos numa alta dada com segurança é que os pais se sintam mais dentro daquilo que lhes é possível naquele período, capacitados para levar aquele recém-nascido para casa e estarem atentos. Quais são os sinais de alarme que eles devem perceber que o bebê não está tão bem, recorrer a um pediatra ou uma consulta ou um serviço de urgência em algumas situações, e o que são situações mais benignas, mais normais, que acabam por ser o bebê a adaptar-se e os pais também a conhecê-lo. Isso é o mais importante. Então vamos começar por essa parte assim um bocadinho mais difícil, que é os sinais de alarme. O bebê está ali, acabou de chegar a casa, enfim, estamos ainda desconfortáveis do parto, etc. Começa a chorar e afinal lá na maternidade disseram que isto era choro de fome, mas eu não consigo que ele mame, não, o que é que se passa? Bom, estas dúvidas vão surgir sempre, mas então vamos primeiro a estes sinais de alarme que podem ser mais problemáticos para depois irmos às coisas do dia-a-dia banais. Sim. Os principais sinais de alarme são aqueles que nós damos indicação, são aqueles que realmente requerem logo uma observação por um profissional de saúde. Uma febre num recém-nascido que vá para casa é sempre um sinal de alarme. Temos, claro, que descartar todas as outras possíveis causas do sobreaquecimento. Claro que se nós temos um bebê no pico do verão que foi para casa vestido de malha, com gorro na cabeça, provavelmente poderá estar sobreaquecido e deve estar o vestuário adequado à estação do ano. A febre de um recém-nascido também é definida como uma temperatura, dependendo do local onde é medida, mas nós nos recém-nascidos a temperatura mais fidedigna é uma temperatura central, que acaba de ser a temperatura retal, acima de 38. A temperatura axilar, que não usamos tanto por norma na medição da temperatura de um recém-nascido, é um bocadinho mais baixa, 37,6.
a temperatura timpânica ou oral no recém-nascido não são métodos fidedignos nem locais para avaliar a febre. Uma febre, uma temperatura acima de 38 no recém-nascido que não está sobreaquecido é um motivo de urgência para ser avaliado. E este que estamos a falar de recém-nascido, quê? Com menos de um mês? Com uma semana? Até um mês de vida. Um neonato que define até 28 dias, um mês de idade, é sempre um motivo para ir a um serviço de urgência, descartar o que pode estar por trás. Uma patologia infecciosa ou outra, e portanto implica sempre ser avaliado. Mais outros sinais de alarme. Uma irritabilidade que não cede a medidas de conforto. E isto na irritabilidade há vários fatores que podem causar irritabilidade a um bebê. Uma cólica persistente pode causar uma irritabilidade, um bebê que está irritado, mas habitualmente até cede com as medidas de conforto. Que são estas medidas de conforto? Nós proporcionamos o alívio de, se for fome, alimentamos-lo, se for sono, tentamos que ele adormeça. É um bebê que não cede a essas medidas. E a cólica muitas das vezes pode ser tão mantida e tão prolongada que a irritabilidade pode durar meia hora, uma hora. E portanto, também a nós... Sim, porque um bebê é muito pequenino, não chora tanto tempo, é isso? Não, habitualmente convém que não chore tanto tempo, ou que chegue naquele choro. Um bebê nunca deve chegar a uma exaustão do choro, quer na fome, quer na cólica, porque depois entra ali quase num círculo que vai todo em roda dentada e depois já não se consegue alimentar, depois já não dorme, e portanto é um bocadinho tentar respeitar ali os timings e que essas medidas sejam todas minimizar tudo aquilo que possa ser dencador de um período de irritabilidade, ou seja, tentar alimentá-lo, não passar muito das 3 horas, depende depois se é um bebê que está a fazer fórmula para lactente, se é um bebê que está a fazer aleitamento materno, não deixar chegar o bebê à exaustão da fome. Tentar também, com algumas medidas de alívio, minimizar a cólica. A cólica seria o santo grau da neonatologia e pediatria, se nós conseguíssemos chegar à cura, mas não. Mas sabemos que há uma imaturidade. As cólicas também são um bocadinho mais tarde, não? Por volta, sim, habitualmente por volta das 3 semanas, mais de um mês. Um bebê que nos primeiros dias apresenta cólica, muitas das vezes... É um sinal de alarme. É um sinal de alarme, muitas vezes alivia só tentando que um trânsito seja mais regular, que tente eliminar mais os gases, tentar umas medidas mais de conforto, como tentar a massagem que ajuda. Isso é importante os pais também terem noções de como é que se faz, tentar pô-lo sempre um bocadinho mais em swaddling, um bocadinho mais contido, porque às vezes não gostam muito de estar muito soltos, nem muito despidos. E portanto, eu disse estas medidas de conforto. Estão arrumadinhos. Então, eles estão 9 meses dentro de água, quentinhos, e depois nascem cá para fora para um ambiente que é um bocadinho hostil. E minimizando tudo isso e tentando que eles fiquem mais confortável, perceber se essa irritabilidade persiste. Se persistir com todas as medidas de conforto, é também um motivo de urgência, porque pode estar por trás alguma situação mais complicada que é importante ser avaliada. Prostração, sim. Um bebê que está prostrado é um bebê que, além de não ter a reatividade habitual, é um bebê que não reage tanto a estímulos, é um bebê que tem os olhos muito fechados, é um bebê que quase que nem chora, está ali, não quer mamar, não quer comer, tem recusa alimentar. Urgência, sim. Na dúvida, todas as dúvidas são permitidas e aceitáveis em bebês, em pais de primeira viagem, mas estes sinais de alarme são sempre para estarem presentes e para serem esclarecidos e avaliados. Bom, mas não vamos assustar já os pais. Não, a maior parte das vezes corre bem. O bebê bolsa muito. É um sinal de alarme? O bolsar, é importante perceber o que é o bolsar, do vómito, do regurgitar, porque na cabeça dos pais é de si uma grande confusão e muitas vezes vem à urgência ou à consulta dizer que o bebê vomita muito. O vómito é um movimento de expulsão do leite ou do conteúdo abdominal, neste caso, com contração abdominal torácica, é um movimento violento, que muitas vezes até podem ter, mas é diferente de um bolsar ou de um regurgitar, que é uma saída de leite um bocadinho mais indolente, como nós costumamos dizer. E muitas vezes o bolsar perfeitamente normal num recém-nascido. E tentar perceber o que está por trás. Ai, meu bebê bolsa muito, está sempre a bolsar. E pode bolsar. E o que mais importante é perceber como é que é a técnica da amamentação. O bebê engole muito ar, o bebê muito sofre, que engole quase a mesma quantidade de ar e de leite que está ali em mamada consecutiva, que também não deve ser feito. O bebê deve respirar, deve até chorar, arrotar, deitar o ar fora e depois continuar, porque se continua só a engolir a mesma quantidade de ar e leite, o ar vai ter que sair de alguma maneira e portanto essa saída do ar um bocadinho do leite um bocadinho mais impulsionado pelo ar que ele tem intra-abdominal pode causar ali uma expulsão um bocadinho mais em jato, como dizem. Mas o bolsar
é algo perfeitamente, muitas vezes, sem grande Mas significado. então não há assim tantos bebés que bolsam demasiado. Há bebês que bolsam, mas também há bebês que mamam um bocadinho mais daquilo que necessitam e, portanto, também é preciso perceber qual é a quantidade de leite que o bebê faz. Muitas vezes, aquele falso mito que quanto mais o leite do bebê fizer, mais vai engordar e mais fica calmo, às vezes é contraproducente, porque sai o necessário excesso e o bebê fica irritado, porque fica com o estômago muito estendido e, portanto, a quantidade certa é o indicado. Claro que mães que fazem aleitamento materno exclusivo é difícil perceber, mas mesmo é importante os mães começarem a conhecer para perceberem quanto tempo é que o bebê fica satisfeito naquela refeição. Dar banho ao bebê logo de início é aconselhável? O banho vem com o umbigo ainda. Sim, mas o umbigo pode perfeitamente tomar banho. Eu acho que isso acaba a ser um bocadinho por opção dos pais. Não há uma necessidade imperiosa do bebê tomar logo banho ou de fazer banho diário. Pode fazer até banho de 2 em 2 dias. Habitualmente no verão os pais são um bocadinho mais permissivos porque o bebê é agradável, o bebê fica mais confortável e o banho diário, os banhos devem ser rápidos, o banho de um bebê deve ser rápido, não há necessidade de, como eu disse no início, de muitos produtos no primeiro mês. Estamos a falar de bebés muito pequeninos. Muito pequeninos, é um banho com água, não há necessidade de produtos para o cabelo, não há necessidade de creme, é um banho só essencialmente para livrar as zonas que realmente ficam um bocadinho mais complicadas, com xixi e com fezes. Pode ser perfeitamente 2 em 2 dias. Se for um bebê que fica muito irritado com o banho e não gosta, eu acho que deve até adequar-se um bocadinho às necessidades do bebê. Se é um bebê que relaxa imenso no banho e que fica satisfeito, até pode ser um banho diário. E exatamente ter esses cuidados dos produtos, não serem produtos com muito cheiro, muito agressivos, porque a pele é muito frágil de um recém-nascido. Estamos a falar de um recém-nascido, não estou a falar recém-nascidos prematuros ou com outras patologias, mas um recém-nascido termo pode perfeitamente tomar os seus banhos em dias alternados e com o mínimo de produtos possíveis. Se for um bebê que depois comece a descamar, com uma pele mais descamativa, uma pele mais seca, um creme emoliente só, até mesmo fazer a massagem, que os bebês relaxam muito, é bom esse contacto com a pele, eles ficam mais calmos, melhoram das cólicas e, portanto, pode também ser um bom adjuvante para os tranquilizar. Os bebés pequeninos têm mimo? Os bebés são assim umas pestezinhas potenciais, eles sabem ser. Já tão pequenininhos. Já começam a ser manipuladores e começam a perceber qual é o só e gostam de ser pegados ao colo e que andem ali no colinho, claro que sim. E parece que os põem nos berços e parece que têm molas e picos. Claro, eles depois começam a perceber quando é que os choros pode levar. É como eu costumo dizer aos pais: um bebê que mama e mama bem e está confortável e mamou o suficiente, tem o seu trânsito normal, não está com cólica, é deixá-lo estar, deixá-lo descansar no berço. Não há necessidade do bebê estar sempre ao colo, porque senão depois é mais difícil ele depois começar-se a habituar e começar a habitar as rotinas. Do que eu me lembro, ao princípio sabe tão bem estar com eles ao colo, mas depois a partir de uma certa altura precisamos de descanso e não pode estar sempre ao colo e agora está viciado no colo e agora não adormece sem ser ao colo. E estamos a falar de bebés com 2 semanas ou 3 semanas. Mas as pessoas começam a conseguir perceber. Isto são representações na nossa cabeça de mãe. E não são, e justamente os bebês que são alimentados a seio materno, eles têm ali quase um instinto animal do cheiro do leite. Pois. E é muito difícil porque é quase de olhos fechados e não precisam de quase de mais nenhum sentido aferido, é só mesmo o tato e o cheiro do leite da mãe e eles vão, aquele instinto ali quase, é um instinto animal que eles têm. E gostam muito desse conforto e desse colinho da mãe. Sim, pois, sabe tão bem, claro que sim. Ir à rua com um bebê recém-nascido. Isso depende muito também da altura do ano em que nos encontramos. Claro, um bebê no pico do inverno, em que está frio, que as condições não são tão amenas, nós protelamos um bocadinho mais até depois de 1 mês, 2 meses de vida. Mas é preferível ir para um parque, numa zona onde não há tantas pessoas, não há tantos contactos, num ambiente tão fechado, do que irem para shoppings e andar e evitar tudo isso. Agora, temperaturas amenas, um passeio, um bebê com bom peso, que está bem, é ótimo para a mãe e para o bebê. E um passeio com o bebê
agarrado a nós ou um passeio com o bebê no Isso é um bocadinho a opção. Se as mães estiverem confortáveis com fazer marsup, depois também há uma idade em que os bebês ainda não é indicado fazer. Pronto. Porque ainda não têm um bom controle cervical e até pode não ficar muito confortável. Nos primeiros tempos podem ir no carrinho. Passeios também de meia hora, 1 hora, perceber se não está muito calor, se não está muito vento, e caminhar, e a mãe, e é ótimo porque é para a mãe e para o bebê. Depois, quando tiverem já essa capacidade, está no marsúpio, sim, passeios é... Quando é que deve ser a primeira vacina, a primeira ida ao pediatra, enfim, as primeiras, tudo na vida deste recém-nascido? Bom, nós temos realmente o Programa Nacional de Vacinação, que estão as vacinas, portanto, que os bebês devem fazer e quais são os timings que os bebês devem ser avaliados. Mas depois também é importante ser caso a caso. Um bebê que não está com... Habitualmente nós vemos o bebê nascer da maternidade e depois aconselhamos a primeira visita no centro de saúde, até para fazer o rastreio, o que nós chamamos de texto do pezinho, o diagnóstico precoce, quando não é feito a tempo na maternidade, que deve ser feito até aos 6º dia de vida. Portanto, nesse timing, o bebê deve ir ao centro de saúde e ter a consulta com a enfermeira, avaliar o peso, se está tudo bem. Habitualmente é na primeira semana de vida. Depois com 15 dias e 1 mês. E os primeiros tempos são especialmente importantes para nós vermos algumas alterações que o bebê pode ter, nomeadamente icterícias, que é a coloração da pele e das escleróticas, perceber se o bebê está com um bom ganho ponderal, se está bem só com o tipo de alimentação que tem, se temos que fazer ali alguma alteração, perceber isso. Depois o timing das vacinas. Habitualmente os bebês fazem a vacina ao nascimento, a primeira vacina, que é a vacina da hepatite B, e depois chega o timing, que é aos 2, aos 4, aos 6, o plano, depois falando também de vacinas extra-plano ou não, mas depois será essa cronologia que é seguida habitualmente nos centros de saúde. Eu esqueci-me de uma coisa muito importante, que é uma dúvida existencial também, eu imagino, foi minha, quanto mais, e deve continuar a ser até hoje, que é: como é que a gente os deita? Mal chega, como é que... para o lado, de barriga para cima, de barriga para baixo. Agora há um ninho para eles ficarem acomodados, mas como? Há uma regra? Isso é uma questão. E nós, na alta da maternidade, é muito importante. Eu fiz a pergunta mexendo imensas mãos. As pessoas não estão a ver, mas fiz imensos gestos com as mãos para tentar explicar. Claro que a Alexandra está farta de saber o que é que eu me estou a referir. Isso é uma dúvida. Tanto ou mais importante que a alimentação e todos os cuidados do banho, para mim, é a proteção do síndrome de morte súbita do lactente, que é algo que nos perturba porque nós não sabemos o que é que causa, mas sabemos aquilo que os pode proteger. E é muito sabemos isso. Sabemos. Ou tentamos. Claro, não conseguimos controlar tudo, mas sabemos que um bebê, e estas orientações vão variando. Ao longo dos anos já foram muitas as posições, mas as últimas orientações são para o bebê estar em decúbito dorsal, ou seja, as costelas do bebê, as costas, contra o colchão, que deve ser duro. Não é por ser um colchão molinho que é bom para um bebê fofinho, é tudo o contrário. É um colchão que também são colchões e são berços que são homologados e que respeitam as normas de segurança, com os pés que devem tocar no fundo, e os lençóis ou a roupa não deve ultrapassar os ombros, que é para o bebê não descer e não poder ficar sufocado com a roupa. Portanto, ele fica sempre com a parte exterior, depois ele vai mexer as mãos à medida que ele quiser, ficam libertas. Portanto, é de barriga para cima, pés ao fundo. Exatamente. Ele até pode estar envolvido numa manta que eles gostam, está mais contidos nos primeiros dias. Depois eles acabam por se libertar. Mas são essas as medidas que têm que ser. E aquelas coisas, os ninhos são úteis? Os ninhos pode ser para os conter mais, mas sempre com as mesmas posições. Evitar bonecos e bonequinhos, chupetas, nunca colocar, especialmente se tiverem a correia à volta, tirar sempre a correia, porque eles podem se enrolar à volta do pescoço. E, sobretudo, evitar ao máximo, e isto é o mais tentador, é dormir junto dos pais. Ou junto da mãe quando está a amamentar por exaustão. Primeiro, agora porque os bebês... que está ali perto. Mas mesmo assim, tanto perto, há uma tendência para dormir. No inverno, porque estão mais quentinhos, porque dá mais jeito. São todas as... Atenção que estamos a falar de morte súbita. Estamos a falar de morte súbita. Os bebês têm uma coisa que eles não têm controle de temperatura central. Ou seja, os bebês aquecem e arrefecem super rápido. E, portanto, junto de pais com uma temperatura corporal superior à deles, eles rapidamente aquecem. E... acredito numa semana ou 2 semanas, mas depois a exaustão leva a que os pais estejam tão cansados que pode acontecer ou rebolarem para cima do bebê ou o bebê cair.
e isso são situações dramáticas que não vale a pena passar nos bebés, claro que devem evitar. E, portanto, eles devem estar no seu canto, em posição de segurança. Outra dúvida também em relação a isto de os deitar e de como os deitar é deitá-los depois deles mamarem e, portanto, aquela coisa de bolsar e haver o risco de eles engolirem o vómito. Nós idealmente recomendamos isso, que os bebês arrotem depois das refeições, mas já sabemos que há bebês que não o fazem e que os pais estão 20 minutos, meia hora, e que são bebês que ficam confortáveis. Como e saber que é começar a percebê-los um bocadinho. Se é um bebê que bolsa, idealmente até devia arrotar e libertar um bocadinho aquele ar e pô-lo depois e deitá-lo, mas há bebês que nunca arrotam e não bolsam, e portanto é bebê caso a caso. Okay. Sim, mas essa é a posição que permite evitar o vómito caso ele aconteça, ou a regurgitação, e não há necessidade de os pôr de lado tentando evitar que isso aconteça, porque não é essa a posição. Claro que um bebê que nós o deitamos não é como ele vai acordar, porque ele depois próprio se vai mexendo, e à medida que vai crescendo vai-se virando para o lado, vai-se virando de barriga para baixo, mas isso depois é ele que tem essas competências para se saber desenrascar. Agora, nos primeiros dias são os pais que têm que colocar nessa posição, e essa tem que ser. Muito bem. É mandatória. Não posso acabar e vou voltar ao princípio, que é, falou da consulta pré-natal e da consulta com alguém da neonatologia para dar estes conselhos, todos. É isto que o Hospital da Luz Guimarães tem disponível para as futuras mães e os pais? Não temos uma consulta pré-natal definida, é uma necessidade. Ok. E penso que será... Vai acontecer. Vamos acontecer no futuro. Depois, sobretudo, de ouvirem este episódio do bebê. Espero que sim, até porque cada vez há mais pais que nos aparecem para ter essa consulta, e faz sentido haver uma consulta é mesmo por isso, para criar essa ligação, para terem alguém disponível para lhes tirar as dúvidas e, sobretudo, para eles sentirem mais segurança e mais competência, que vão ter seguramente. Muito bem. Bom, não se consegue saber tudo, nem é bom pensar, como é o pai, vamos conseguir controlar cada detalhe da vida do nosso bebê. Mas o conhecimento e a informação, sobretudo aquela que é partilhada por quem sabe do que fala, estou aqui a falar de Alexandre, naturalmente, nunca é demais. Os especialistas do Hospital da Luz estão cá para isso mesmo. Obrigada, Alexandra, mais uma vez, precisamente por ter partilhado a sua experiência e o seu conhecimento com os futuros pais e mães que nos seguem neste bebê caminho. Vamos voltar a convidá-la, pode ser? Obrigada. Bom. Com todo prazer. Obrigada. O podcast do Hospital da Luz voltará também com outros temas e novos episódios. Até breve. Até breve. Obrigada. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.